dia a todos os irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Gostaria de partilhar com os irmãos alguns versículos do livro de Salmos e também de Isaías e de 2 Crônicas. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome e fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. O Senhor está convosco e enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, os deixará. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Chegados ao século XXI, à globalização e à comunicação em tempo real, hoje o que acontece na Nova Zelândia, no nosso Antípodes, o nosso lugar oposto no planeta, em poucos segundos sabe-se através da internet, da rádio e da TV. Não temos esperado muito tempo para termos notícias de alguém, porque está tudo à distância de um clique. No entanto, nunca tivemos uma época de tanta falta de comunicação, de tanto desamor, de tantos relacionamentos rápidos e fugazes, de tantas decepções e de tantas desilusões. No meio disto tudo, a Bíblia chama-nos para um relacionamento verdadeiro e estreito com Deus. A Bíblia mostra-nos que somente nele podemos vencer este mundo conturbado e confuso. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tiago 4:8. Vamos dar início ao nosso culto, entoando o hino número 236 e podemos fazê-lo de pé aos cuidados. Meu alvo na vida é te adorar. É o Espírito que vamos cantar de seguida.
minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redima a tua vida de perdição e te coroa de dignidade e de misericórdia. Vamos tocar de seguida, vim cantar, bendize a minha alma, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, louvamos mais uma vez por estarmos na Tua presença. Louvamos por Teu grande amor com que Tu nos amas, quando enviaste o Teu amado Filho, o Senhor Jesus, a este mundo para, na cruz do Calvário, pagar o preço do nosso pecado. E assim, hoje ainda nos continuas a amar, porque nos vês em Teu Filho amado. Obrigado por este tempo que vamos passar na Tua presença. Obrigado pelo Teu grande amor e misericórdia que tens tido por cada um de nós. Obrigada pela vida, obrigada pelas forças que tens dado a cada um de nós, Senhor. E também aos nossos irmãos que através deste vídeo nos veem em casa, Senhor, e que ouvem. Ó Senhor, que Tu também sejas com eles, os consoles e animes os seus corações para que todos juntos e em espírito possamos estar unidos. Obrigada, Senhor, porque nos tens amado e amarás por toda a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a bem dizer sempre o Teu nome, porque Tu, na verdade, és o nosso melhor amigo, Tu és um Deus de amor, Tu és aquele que cuidas de nós. Obrigada porque tens cuidado de nós nestes tempos tão difíceis. Nós temos a Tua mão poderosa a atuar em cada um de nós.
Recordamos aqui também, Senhor, o nosso país e também aqueles que estão à frente deste trabalho tão árduo que é os hospitais. Cuida de cada um, Senhor, dos nossos irmãos que estão também lá nos hospitais, sei com eles e consola e anima os seus corações, dando-lhes a força que necessitam, Senhor. E nesta hora não quero deixar esquecer o teu servo, que tens preparado para ministrar a tua palavra. Abençoa, Senhor, o teu servo e unge com o poder do teu Santo Espírito, para que na verdade ele possa transmitir a tua palavra e ela venha de encontro à necessidade de cada filho teu que eu ouve e para que nos fiquemos animados e consolados e que sejamos abençoados com a mesma. Fica connosco no resto desta reunião, que te entregamos ao teu cuidado, agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. De anúncios, temos os habituais pedidos de oração que Miguel vai estar a projetar neste momento. Não se esqueçam de orar por estes, mas não se esqueçam de orar por estes nossos irmãos que se encontram debilitados. Deus é realmente muito grande. No entanto, não rejeita ninguém e grande é a força de Deus no seu coração. Quando o homem se desviou de Deus e pecou no jardim do Éden, o próprio Deus veio ao seu encontro e a sua voz pôde-se ouvir entre as árvores. Adão, onde estás? Deus não o abordou como um carrasco, munido de um chicote disposto a partir tudo. Ele veio com o seu grande amor e com sua misericórdia e deu ao homem uma nova oportunidade. Ele proveu a salvação através de Cristo, embora o homem não o merecesse. Hoje, através de Jesus, eu e tu temos acesso ao Pai, podemos falar com Ele à hora que desejarmos e estamos seguros que Ele ouve a nossa voz e nos responde. Por isso, Hebreus 10:22, cheguemos, pois, a Deus com ousadia, com um coração verdadeiro, em inteira certeza de fé. Se tirarmos em consideração toda a história da humanidade, veremos que poucos foram os que procuraram Deus. Mas desses, nenhum deixou de o encontrar. Sansão procurou, arrependido na hora da sua morte, e o Senhor o ouviu. Jonas o procurou no ventre do grande peixe, e Deus deu-lhe uma nova oportunidade. Pedro prostrou-se perante ele no lago de Tiberíades e foi restaurado por Jesus. A mulher cananeia procurou e ele curou a sua filha endemoniada. Davi procurou, arrependido do seu pecado, e foi perdoado. Mateus 11:28 diz-nos: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estamos felizes porque a presença de Deus não nos tem abandonado. Quando nós o procuramos, Ele revela-se e diz: Eis-me aqui. Ele tem atendido às nossas orações, tem recebido os nossos louvores e operado maravilhas no nosso meio. Ele é a nossa força, a nossa alegria, Ele é a nossa vitória. Ele nos sustenta com a sua forte mão e nos diz, Isaías 41:13, não temas, porque eu te ajudo. Por isso, o louvamos e agradecemos, pois fomos chamados para vencer pelo seu Filho Jesus Cristo. Ele é o nosso amigo mais chegado que um irmão. É o Pai para os órfãos e é o que perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. E se queres conhecê-lo, esta é a tua oportunidade. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Ainda antes de ouvirmos a palavra de Deus tem para nós nesta manhã, vamos ainda entoar o hino número 424. Vamos fazer o pé, se puder. Cristo,
verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens o Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-nos e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave amor morar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens o Salvador. Chegou o momento que Deus tem destinado para nos ouvir a sua palavra e hoje vai ser trazida pelo nosso amigo e irmão Carlos Celso, mais conhecido por Carlos Celso, pelo Carlos Cunha. Passou a desinfectar isto. Paz de Deus para todos, irmãos. Antes de mais agradecer mais uma vez o convite, o privilégio que me dão de poder servir a Deus servindo aqui, e a paciência, porque já não é a primeira vez que me convidam, portanto tenho muita paciência, o que também é um dom de Deus, não é? Eu queria que meditássemos num texto bem conhecido do Evangelho de João, o capítulo 4, que fala sobre a mulher de Samaria e o encontro que ela teve com Jesus. Jesus sempre gostou de ter encontros. Jesus tem encontros intencionais e este é mais um deles. E vamos meditar um pouco sobre aquilo que a Palavra de Deus aqui revela. E vamos ler no capítulo 4 do Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 29. E diz-nos o texto: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte.
Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou porque falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E só até aqui. Este é um texto bastante grande e eu não vou analisá-lo, nem vou aqui explorá-lo todo, porque isto daria muito para explorar. Vou-me centrar mais no versículo, do versículo 14 em diante. Mas quis ler tudo para nós termos o contexto. Apesar de ser um texto bem conhecido, convém lê-lo novamente para termos o contexto. Jesus deixou a Judeia, foi para a Galileia, passou por Samaria, mais especificamente em Sicar. E Jesus estava até cansado e foi se sentar, foi descansar junto a uma fonte. Aqui é o primeiro sublinhado que eu quero fazer, que é a intencionalidade de Jesus de querer estar com pessoas, de querer promover contacto com pessoas. Eu, quando estou cansado, gosto de me fechar no quarto e descansar. Literalmente não ter que falar, nem ter que pensar. Eu sei que as mulheres acham que isso é incrível, nós não conseguimos pensar, mas eu consigo fazer isso várias vezes. E às vezes até com pessoas a falar para mim, que é mais incrível ainda. Eu fecho mesmo quando estou mesmo cansado. Mas Jesus aqui, intencionalmente, vai descansar junto a uma fonte. Uma fonte que é um sítio onde as pessoas vão buscar a água. Portanto, há a intencionalidade de Jesus em ir para aquela fonte para ter um conhecimento, para se dar a conhecer alguém, que neste caso é uma mulher samaritana. E onde eu quero começar a pegar mais, ou seja, e nestes primeiros 15 versículos, Jesus apresenta-se a esta mulher como Jesus, água viva.
Ele é a solução para a água viva. Ele é a água viva que quem beber dele nunca mais terá sede. Mas vamos ver a resposta e começar a partir daí, no versículo 15, 14 e 15, quando lemos que: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E a mulher responde: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A compreensão desta mulher neste momento que está a falar com Jesus é uma compreensão terrena. É uma compreensão de ser saciada de forma terrena. É não ter mais sede para não ter que beber e não ter que voltar àquele sítio. E porquê que se calhar ela não quer voltar àquele sítio? Por causa depois da sequência do que Jesus vai expor, talvez seja um sítio que ela não gostasse de ir, porque lá está, uma fonte é um sítio onde se vai buscar a água, onde se encontram pessoas, e esta mulher em específico tinha uma vida que não era assim, ou melhor dizendo, poderia ser facilmente uso de mexericos, não é? Uma mulher que tem vários homens, já teve vários homens, não é uma mulher que facilmente as pessoas podem comentar da vida dela. Então, se calhar por isso ela não queria voltar àquela fonte para buscar água, porque ouvia se calhar os comentários ou os olhares, sentia-se ali num sítio onde se sentia envergonhada, provavelmente, onde se sentia vulnerável, onde a sua vida era julgada e ela própria seria julgada. Então ela tem uma percepção terrena. Quando Jesus diz que nunca mais terá sede quem beber da água que ele dá, ela tem uma percepção terrena. É não ter mais sede, necessidade de beber, e é um escape, seria um escape para ela não ter que lidar com confrontar-se com pessoas e sentir-se envergonhada pelo que os outros poderiam achar dela. Isto sou eu, se calhar, a filosofar em cima disto, mas certamente é uma visão terrena que ela tem. Ela não percebe a dimensão espiritual do que Jesus lhe está aqui a apresentar, neste versículo 15. E por causa dela não perceber a dimensão espiritual, até porque a cegueira vem de facto de nós vivermos em pecado, e quanto mais pecado nós tivermos na nossa vida, mais cegueira nós temos, mais difícil nos é compreender as coisas espirituais. Então Jesus lança-lhe uma pergunta, ou melhor, faz-lhe um desafio e diz-lhe: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Jesus conhece esta mulher, Jesus sabe a sua história, Jesus sabe bem quem é esta mulher e qual é a sua vida. Então não é bastante intencional quando ele diz: vai buscar o teu marido e depois vem cá. E é interessante que a resposta dela é: não tenho marido. O que é verdade. O que é verdade. Ela não tem marido. E Jesus depois diz assim: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ele diz 2 vezes verdade. Refere que ela está a dizer verdade. Mas também não é totalmente verdade. E isso é algo que nós humanos fazemos com muita facilidade. É a nossa área de quando nós sabemos que há uma área que é desconfortável na nossa vida, omitimos normalmente uma certa parte e dizemos só uma verdade, que é para parecermos bem, que é para não nos sentirmos envergonhados pelo nosso próprio pecado. E ela fez isso. Ela não disse uma mentira, mas também não disse a verdade, que era que já tinha tido 5 homens e que agora até estava com um que não era marido dela. E Jesus, com esta afirmação, quer mostrar a esta mulher que ela precisa de olhar para dentro, que ela precisa de
pensar na sua vida. Ele diz: é verdade o que disseste. E dilo 2 vezes. Quantas vezes Jesus já nos disse algo a nós, já sussurrou no nosso ouvido alguma coisa que nós sabemos que não deveríamos fazer? E nós ficamos com os rodeios. Mas eu não sou mau, mas eu não faço mal aos outros. Mas se calhar entramos em fúria com os nossos filhos quando eles nos levam a paciência a limites. Ou quando vimos cansados e dizemos respostas tortas ao nosso cônjuge. Ou quando nós somos frios e secos ao olharmos para os nossos irmãos na igreja, que às vezes não tomaram a atitude certa, mas nós criticamos-nos de forma corrosiva. Ou aqueles que ainda estão mais postos, aqueles que vêm à frente, e houve uma mensagem que não correu tão bem, ou atrapalharam-se na dicção, a dirigir, ou o louvor falhou, e sentados confortáveis na nossa mesa nós criticamos. Mas dizemos que somos filhos de Deus e vamos à igreja e fazemos isto e fazemos aquilo. Dizemos verdades, mas não dizemos a verdade toda. Que o nosso coração tem pecado, tem falhas. E Jesus muitas vezes quer expor-nos a isso, quer nos lembrar que nós não somos aquilo que pintamos. Socialmente até podemos parecer isso. Limpinhos, pessoas íntegras na totalidade, sem falhas. Mas nós temos falhas diárias. Diariamente, chega à noite, nós podemos, se olharmos bem, à noite, antes de fechar os olhos para dormir, houve momentos no nosso dia em que nós não estivemos bem. Jesus queria que esta mulher pensasse nisso. Que a sede que ela tinha, o vazio que ela sentia que a levava entre relacionamento em relacionamento, estava por causa do pecado e da sede espiritual que ela tinha, mas que nem conhecia. É o mesmo connosco. Há aquelas pessoas que gostam de ir de desafio em desafio. Gostam da adrenalina. Não por causa de se superarem, mas porque, como se sentem vazios naquilo que fazem no dia-a-dia, querem a adrenalina, saltar de desafio em desafio, para se sentirem vivos, para não terem que lidar com o vazio interno que têm. Há aqueles que buscam na carreira, nunca estão satisfeitos, querem sempre mais na carreira. Começaram ali, já subiram para acolá, mas depois querem ser o chefe, o patrão e o dono e querem ir mais além. Não porque queiram contribuir com algo de bem, se olharem bem para o seu íntimo, mas muitas vezes porque querem nisso tapar o vazio que sentem de não terem a paz e a segurança de viverem um relacionamento digno e verdadeiro com Deus. Há aqueles que entram nos relacionamentos uns a seguir aos outros, como esta mulher, porque querem preencher o vazio que sentem nas emoções e depois vão encontrar só obstáculos e nunca vão tapar aquele vazio, porque o vazio emocional também está diretamente ligado ao vazio espiritual. E poderia ir por outros caminhos. Cada um tem os seus desafios, o seu vazio interior e tenta preenchê-lo com alguma coisa. Esta mulher preenchia com relacionamentos que não corriam bem. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: qual é o nosso vazio? Será que nós estamos saciados? Será que quando nós dizemos que temos paz, quando cantamos que temos paz em Cristo, será que realmente estamos em paz? Será que realmente vivemos seguros nos ternos braços de amor de Deus? Mas eu, quando digo seguros, é seguros mesmo.
em que as circunstâncias que nos rodeiam, por mais desafiantes que sejam, nós sentimos paz. Será que nós estamos a viver essa paz? Ou também precisamos de ir à fonte de água viva, como esta mulher precisava? Depois entramos no versículo 19. Jesus, nestes versículos, confrontou-a com o pecado que ela vivia e o porquê dela sentir sede. Ela nem sabia o que era sede espiritual, mas era essa a sede espiritual que levava a que ela se metesse nestes relacionamentos. Então o que é que ela faz? Faz aquilo que qualquer um de nós faria quando se sente desconfortável. Normalmente, quando nos sentimos desconfortáveis com alguém que nos está a mostrar que nós não estamos bem, o que é que nós fazemos? Mudamos de assunto. Partimos para... Atiramos assim ei, olha, vamos... e então? Pois é. E vamos mudar de assunto. O que é que esta mulher faz? Esta mulher faz isso. Ele expôs a situação, mostrou que a conhecia e que conhecia a sua vida, então ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém, lugar onde se deve adorar. Pronto, já estamos noutro tema, já não é preciso voltar ao tema do que ela precisava e do que ela estava a viver e as dores dela. Meteu a acha agora no profeta. Agora vamos ver, se ele é profeta vai gostar deste assunto, porque eu já disse que ele é profeta. Vamos agora ver quem é que tem razão, se sou eu e o meu povo, se são os judeus. Jesus não quis expô-la mais ao assunto. Ela quis mudar de assunto e ele permitiu. Ele não entrou para a envergonhar, não quis saber dos detalhes. Só lhe mostrou que a conhecia e que sabia que ela tinha um problema grave e que precisava de ser curada. Mas também não se deixou definir no tema, porque o que ela queria era uma definição geográfica. Nós adoramos aqui, os judeus adoram ali. Qual é a tua solução, já que és um profeta? Ele entra no assunto, mas não vai por aí. Ele diz: mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez, ela estava a ir para um plano terreno. Estava a ir para ideias terrenas. Quem é que tem razão? O que é que faz bem? É aqui ou é acolá? Nós podíamos entrar nesse assunto também nas igrejas. Se as igrejas adoram assim, se adoram assim, ou se adoram assim, se fazem assim, se estão sentados, ou se é com instrumento A ou instrumento B, se a bateria deve ficar numa caixa quase fechada, que é para abafar aquilo tudo. Podíamos entrar em montes de coisas. Há vários temas desses, não é? Tudo muito superficial. Não quero dizer que não seja importante, mas é tudo muito superficial. Jesus aqui, mais uma vez, vai ao coração da situação. O que ele quer, o que ele diz que é realmente necessário, é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez ele quer mostrar a esta mulher que ela precisa de ir fundo, que ela precisa de buscar fundo. Quando nós queremos buscar a Deus, temos que buscar fundo. Buscar a Deus significa ir ao âmago, ir ao interior. E o interior expõe os nossos pecados, como vimos na primeira fase, e o interior também expõe as nossas limitações. Quanto tempo, já fizeram essa experiência, quanto tempo levam a desligar dos afazeres da vida para orarem a Deus mesmo? Orar. O sentimento não é a percepção, não é a percepção.
que nós estamos a falar com Deus. Não é percepção mental de que nós tiramos um tempo para falar com Deus. 5, 10, 15 minutos, 20, meia hora, 1 hora. Não é essa percepção. É estar, é perceber que se está aos pés de Deus e que Ele ouve. Quanto tempo nós demoramos? Eu não faço isso recorrentemente, eu aqui assumo. Eu não faço, todos nós temos muitos afazeres. E com crianças em casa é mais difícil. Mas todos temos afazeres. Eu já cheguei a demorar mais do que 1 hora a sair daqui da parte mental e entrar mesmo na presença dele. Sentir essa presença. Sentir como, acho que já partilhei aqui, quando eu me converti, eu senti um calor interior, não é um calor físico que se possa explicar, é um calor interior e uma sensação de abraço inexplicável. E eu sentia que estava na presença de Deus. É esse sentimento que eu estou a falar, é esse ir em espírito e em verdade. Quanto tempo? Há quanto tempo isso não acontece na nossa vida? Pode ser outra pergunta. Há quanto tempo nós estamos em espírito e em verdade a adorá-lo? Em que as lágrimas correm não por causa da situação que estamos a viver, mas por causa da companhia que temos na situação que estamos a viver. Faz toda a diferença. Muitas vezes as lágrimas que choramos ao orarmos são pelas circunstâncias. E enganamos a nós mesmos a pensar que aquelas lágrimas são porque nós estamos a falar com Deus. Não. Nós somos emocionais. Eu sou muito emocional. Eu chorei no meu casamento muito tempo, chorei muito mais que a minha esposa. Eu choro a ver filmes e já posso ter visto o filme 3, 4, 5 vezes, ainda choro. Há pouco tempo aconteceu com o Titanic a ver outra vez com as minhas filhas. Eu choro facilmente e engano a mim mesmo. Isso não significa que eu sou melhor que os outros e que sou uma pessoa muito emocional porque gosto e vivo as coisas. Não tem nada a ver com isso, sou emocional. Mas isso não significa que eu vou ao íntimo quando estou a falar com Deus. Se eu choro, muitas vezes estou a chorar por causa da circunstância. E posso facilmente enganar a mim mesmo. Não é pela companhia. Essa é a diferença. A companhia, estar com Jesus. Em espírito e em verdade. Nós temos que procurar, Jesus, falar com esta mulher, estar a mostrar que a vida tem que ser mais intensa e mais interior. O exterior é importante, mas para que se resolvam as coisas tem que se resolver interiormente. Como? Sendo humilde o suficiente para reconhecer os pecados que há na nossa vida. Em segundo lugar, experimentarmos a adoração em espírito e em verdade, com a melhor companhia possível, que é a Trindade. Seguindo em frente, versículo 25, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Nisto vieram os discípulos, maravilharam-se que tivesse falado com uma mulher. Todavia ninguém lhe disse: perguntas ou porque falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vim ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? A mulher diz: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. No versículo 25: quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus declarou-se a ela. Disse que era ele. É um excerto de texto incrível.
ela depois deixa o cântaro, já nem quer saber do cântaro, ela foi lá buscar água, já nem quer saber do cântaro e sai a correr para ir avisar toda a gente. Não será este o Cristo? Ele disse tudo. Tudo. Já não havia sede, já não... Qual foi o resultado? Nós não sabemos depois o resto do que é que aconteceu, mas sabemos o quê? Sabemos que ela o anunciou. Ela o anunciou. Ela foi anunciá-lo. E foi anunciá-lo com intensidade. E não pensando já nos afazeres. Ela estava a fazer um afazer, estava no meio do afazer. Ela deixou-o a fazer. E ela foi anunciar a Cristo. Quando nós pensamos na nossa caminhada cristã, lembramos-nos muitas vezes e dizemos o primeiro amor, quando eu me converti. Eu lembro-me quando eu me converti, eu queria rachar a cabeça aos meus pais. Eu era melga, era chato. Eu fui chato, sobretudo com a minha mãe, era bem chato. Eu queria anunciá-la. Eu queria entrar na cabeça dela e fazer compreender uma coisa que para mim era absolutamente nova, fantástica. Claro que a minha esposa ajudou-me a ser mais calmo, a orar, a não ser tão agressivo nas minhas palavras, a ser mais amoroso, ter paciência. Ela é muito... A minha esposa é quem me calibra em todas as áreas da minha vida, é o meu equilíbrio em muitas coisas. E ela ensina-me, ensinou-me muito e continua a ensinar. São 3 crianças que ela tem em casa. Mas é este querer anunciar a Cristo. E é um querer anunciar a Cristo vivido, porque se teve um encontro, porque se sentiu a presença e a majestade de quem Ele é. Essa é mais uma pergunta que eu quero colocar. Há quanto tempo não sentimos essa necessidade? Não é anunciar no sentido de dizer que todos nós que aqui estamos, acredito, todos aqueles que estão a ouvir, eu acredito que querem falar aos outros de Cristo, seja no trabalho, na escola, nos relacionamentos. Queremos falar aos outros. Mas a pergunta vem novamente e salta. Será que não é só no processo mental que nós estamos? Será que não estamos à superfície? A viver o nosso cristianismo à superfície da nossa mente, dos conhecimentos adquiridos neste manual que é um manual de vida? Mas onde é que está a paixão de estarmos na presença, na companhia? E volto a frisar e quero sublinhar isso nesta mensagem hoje. Mais importante do que saber coisas, mais importante do que falar bem e saber colocar as palavras certas nos sítios certos, em espírito e em verdade, é reconhecer que Cristo é que pode fazer a diferença e é saborear a companhia dele, é viver essa companhia. Jesus é a solução para todos. Ele tudo sabe. Ele tudo me entende. Ele cura e Ele ama. Para fechar esta mensagem, nós do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 30, nós vemos mais ou menos do versículo 1 ao 15 que Jesus se apresenta como água viva. E intencionalmente Ele provoca momentos para estar com pessoas. Do versículo 16 ao 19, ele, como no meio da conversa, a mulher reconhece Jesus como um profeta e ele não nega. Do 20 ao 24, Jesus anuncia, demonstra, fala, ensina sobre o que é a adoração. Ela deve ser mais importante do que o sítio, é que ela seja em espírito e em verdade, procurando e buscando a Deus. E no versículo 25 e 26, Jesus apresenta-se como o Messias.
o que fala com ela é o Messias, que ela própria já está a desconfiar que ele seja. E tendo isto, Jesus é a água viva, Jesus o profeta, Jesus que nos ensina o que é adorar em espírito e em verdade, Jesus que se declara o Messias. O que é que este Jesus está a fazer neste texto para nós? Está a mostrar-nos que qualquer que seja o teu ou o meu desafio, vazio, a nossa sede espiritual, qualquer que seja, Ele vai e quer provocar um momento connosco para nos falar de qual é o pecado que nos está a criar uma barreira no nosso relacionamento com Deus. E Ele quer nos ensinar que mais do que orações, conjunto de palavras que são ditas ou pensadas, Ele quer que o adoremos em espírito e em verdade. E qualquer que sejam as razões, o desconhecimento, não sabermos como é estar com Ele ou como é que vamos sair desse vazio para poder estar com Ele, Ele nos mostra aqui que Ele é e que fala contigo e que fala comigo. Hoje em dia Ele fala pela Bíblia, Ele fala quando nós o buscamos realmente em oração, mesmo que demore muito tempo. É isso que Ele quer preencher. Quer que nós deixemos de procurar preencher os vazios da nossa vida com a carreira, com sermos bem vistos socialmente, com o futebol, com o desporto, com o que quer que seja, que esteja a preencher a tua vida e que esteja a tomar o lugar de Deus na tua vida. Ele é a solução para tudo. E só Ele, e somente Ele, pode dar a paz que tu e eu precisamos. Somente Ele. Somente Ele pode ser paz, gozo e segurança na vida. E isso é o que todos, em qualquer parte do mundo, com qualquer que seja o background que tenham, história, cultura, quer que seja, é aquilo que mais precioso todo o mundo procura, a paz e a segurança. E Ele é quem dá. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que te ama, aquele que me ama. Que Deus ricamente vos abençoe. Obrigado, Carlos, pela mensagem que Deus colocou para fazer para nós nesta manhã. E que terminássemos o nosso culto hoje enquanto mim, novamente mim, novamente minha alma. Grande
por podermos louvar e engrandecer o Teu nome, o Teu excelso e bendito nome que é sobre todo o nome. Nós estamos maravilhados e completamente embebidos na Tua presença e isso é uma dádiva incrível que Tu nos dás. A dádiva que Tu nos dás de podermos adorar-Te de forma verdadeira, onde quer que nós estejamos, desde que seja em espírito e em verdade. Tu aceitas adoradores assim. E Deus, nós Te damos graças pela dádiva que Tu nos dás através do Teu amado Filho e através do Teu Santo Espírito que habita em cada um de nós, de podermos, com as nossas vozes, com os nossos corações, honrar e agradecer o Teu nome e agradecer-Te por tudo aquilo que já tens feito na nossa vida e que sabemos que continuarás a fazer, porque Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel mesmo quando nós falhamos. E isso é uma certeza imensa que nós podemos ter. Obrigado por todo este culto, obrigado de forma especial pela pregação, pela palavra que nós podemos ouvir e que de facto seja um desafio, que possamos perguntar-nos a nós mesmos aquelas perguntas que foram colocadas e que possamos analisar a nossa vida para que nos possamos conhecer verdadeiramente e podermos de forma contrita aproximar-nos da fonte da água viva e podermos ser saciados com Jesus, pois Ele é o único que nos consegue saciar e que nos consegue preencher o nosso coração de forma completa. Ajuda-nos também a entender a Tua palavra de forma mais profunda e ajuda-nos também a aplicá-la na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, que em tudo possamos viver para a honra e glória do Teu nome. Te peço agora que nos despeças em paz, ser também com todos os irmãos e irmãs que vão ver este culto, consola também os seus corações, abençoa-os, guarda-os, protege-os de todo o mal e te peço que nos continues a abençoar como já tens feito. Tudo isto nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém.